Olá, professor Hadson aqui no projeto 183 e se você quer aprender a perceber mais de Deus em um texto bíblico, fica com a gente nesse vídeo porque você vai sim perceber que é muito simples entender a Bíblia e aprender de Deus nas Escrituras. Vamos para o vídeo? Pois bem, o texto de hoje é o texto do Salmo 5. E eu separei aqui o Salmo 5 na versão da Bíblia Viva para nós lermos. Hoje é o dia 6 do projeto 183. São 183 dias de salmos, de interpretação dos salmos. E não só interpretação, mas também aprendizado sobre como estudar, como ler as escrituras de maneira eficaz e simples, para que você tenha a sua experiência com a Bíblia transformada. Então vamos lá, vamos ler aqui o Salmo 5 e aprender um pouco mais. Diz assim o texto da palavra de Deus: Senhor, ouve as minhas palavras, escuta a oração que eu faço em silêncio no fundo da alma. Somente ao Senhor faço meus pedidos, por isso, meu Deus e meu Rei, escuta o meu pedido de socorro. Bem cedinho de manhã faço a minha oração. Tu, Senhor, ouves a minha voz. Faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir a tua resposta. Tu és o Deus que não tem prazer na maldade. Tu não toleras o pecado, por menor que seja. Por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na tua presença. Tu odeias os que vivem torcendo e quebrando as tuas leis. Tu destruirás os mentirosos. Sim, o Senhor sente nojo dos assassinos e enganadores. Quanto a mim, ó Senhor, por causa do teu imenso amor, poderei entrar no teu templo. Com muito respeito em meu coração, me ajoelharei para te adorar na tua casa. Verso 8. Ó Senhor, ajuda-me a andar pelos teus justos caminhos. Tenho muitos inimigos que desejam me afastar de ti. A cada passo, mostra-me por onde devo ir, aonde devo pisar. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Em suas mentes só há lugar para a maldade. Quando falam, é possível sentir o mau cheiro do pecado e da morte. Fazem elogios mentirosos para conseguirem realizar seus planos maus. Ó Deus, condena essa espécie de gente. Apanha os meus inimigos em suas próprias armadilhas. Expulsa todos eles da tua presença, por causa dos seus pecados, porque eles se revoltaram contra ti. Por outro lado, Senhor, dá eterna alegria a todos os que confiam em ti. Que eles sempre cantem de alegria, porque tu mesmo lhes dás proteção e segurança. Dê a tua alegria às pessoas que te amam de coração, porque tu, Senhor, abençoas o homem que te obedece. Tu cercas o homem justo com o escudo da tua bondade. Glória a Deus. Que salmo, hein? Parece dá aquela impressão assim de uau, puxa vida, por que ele pede tudo isso para Deus? Né? Parece talvez até um filme meio que de terror ali, os pedidos de Davi. E é interessante porque Davi está escrevendo esse salmo em um dado momento da história. É um momento onde o que está imperando, o que está valendo na relação entre Deus e o homem é a lei de Moisés. E na lei havia sim promessas e de fato determinações de Deus sobre o fato de que os ímpios eles seriam julgados de forma cabal, de forma fatídica mesmo, né, pelos seus atos de impiedade. E Davi não está aqui necessariamente desejando o mal no sentido de eu tenho um coração perverso, eu vou pedir esse tipo de coisa para Deus porque eu quero o mal do meu próximo. Não. Davi está pedindo que Deus cumpra a lei dele. Davi está orando conforme a lei de Moisés.
para deixar bem claro, esse tipo de oração no sentido de ó Senhor, tem uma pessoa ali me desejando mal, vai lá e, sei lá, joga um raio na cabeça dele lá hoje, Senhor. E acaba com a vida dele, acaba com a raça dele, né? Como alguns falam. Esse tipo de oração vale para nós hoje? Não. Por quê? Porque nós não estamos debaixo da lei de Moisés mais. Cristo cumpre a lei e Cristo, na verdade, nos deixa a essência da lei. E a essência da lei é a essência do próprio Deus, do coração do próprio Deus, da santidade do próprio Deus. E na verdade, hoje, o que Cristo nos diz? Ame os seus inimigos. Como é então que esse texto, essa oração de Davi veio parar aqui na Bíblia, o texto inspirado por Deus? É simples. É porque Davi orou conforme a palavra de Deus, conforme a lei que regia o relacionamento do homem com Deus naquela época. Porém, hoje, a aliança que rege o relacionamento do homem com Deus é a aliança da graça. E na aliança da graça nós não temos mais essa condenação terrena necessariamente para os ímpios. E muito pelo contrário, nós cristãos devemos orar para que os ímpios sejam transformados e mudados, para que Deus converta o coração daqueles que são ímpios, para que Deus converta os nossos inimigos. Nós devemos orar pelo bem dos nossos inimigos. O coração que está na graça de Deus deve fazer a oração assim. Então, como é que nós interpretaríamos esse texto hoje para nós, ou como é que nós traríamos esse tipo de oração hoje para nós? É orando conforme a palavra de Deus dentro da nossa aliança que vivemos hoje, que é a aliança da graça. Orando conforme Cristo nos ensinou, pedindo que Deus perdoe, pedindo que Deus haja na vida dos nossos inimigos e também nós perdoando os nossos inimigos, perdoando aqueles aqueles que nos têm ofendido. Não é assim o Pai Nosso? Então, vamos ver aqui o que podemos aprender sobre Deus. O que podemos o que podemos fazer de teologia aqui, como eu expliquei a vocês nas últimas 2 aulas, se eu não me engano, nos últimos 2 dias, né, do projeto 183. Fazer teologia não é pegar livro com palavras difíceis, aquela coisa acadêmica, não é essa teologia acadêmica que eu estou falando, embora eu goste muito dela. Mas aqui a teologia é a gente extrair do texto aquilo que ele nos fala sobre a pessoa de Deus. Vamos ver então. Primeiro versículo: Senhor, ouve as minhas palavras, escuta a oração que eu faço em silêncio no fundo da alma. Primeira coisa que a gente pode perceber aqui é que o Senhor ouve. O Senhor é o Deus, vou colocar aqui, teologia do texto. Primeiro ponto, deixa eu diminuir essa letra que está muito grande, né? Primeiro ponto aqui é Deus ouve seus filhos. Segundo ponto, não é só que Deus ouve as palavras, mas Deus escuta a oração que faço em silêncio, no fundo da alma. O que eu percebo aqui? Que Deus ele é onisciente, ou seja, que ele sonda inclusive a alma do homem. Deus ele ouve inclusive aquilo que está lá dentro, que a gente nem expressa. Então a gente percebe aqui a onisciência de Deus. E Davi fala: somente ao Senhor faço meus pedidos. Por isso, meu Deus e meu Rei, escuta o meu pedido de socorro. Escuta o meu pedido de socorro. Aqui a gente pode grifar, eu não vou anotar lá embaixo, mas Deus ele atende independente do momento. Deus não precisa de hora marcada, Deus não precisa, tem que estar na agenda para eu poder atender, né?
inclusive nos momentos mais difíceis e mais urgentes da vida, Deus ouve a oração dos seus servos. Bem cedinho de manhã faço a minha oração. Tu, Senhor, ouves a minha voz. Aqui mais uma vez, Deus ouve. Você vê que ele frisa demais essa questão de Deus ouvir. Escuta. Ele frisa muito aqui no começo essa questão de que Deus ouve, de que Deus está atento, de que Deus está presente. E sempre que a gente vê, isso aqui é uma dica para sua leitura bíblica, sempre que você vê uma ideia repetida, uma palavra, uma expressão repetida no texto, foca naquela expressão, porque provavelmente ali tem uma chave muito grande para o texto, ok? Então, tu, Senhor, ouves a minha voz. Faço a minha oração e fico esperando, vigiando com atenção para descobrir a tua resposta. Olha só. Então Deus, ele não só ouve e ele não só sonda, inclusive a alma do homem, como Deus responde ou interage com a sua criação. Ok? Pois bem, vou dar um enter aqui porque, a princípio, nós vemos aqui uma oração de Davi. Esse daqui é um parágrafo que é a oração de Davi. Depois, ele vai trazer aqui para nós, olha só, tu és o Deus que não tem prazer na maldade. Agora ele vai começar a falar sobre as ações de Deus. Quais são as ações de Deus, né, diante de uma oração como a que ele vai fazer? Tu és o Deus que não tem prazer na maldade. Ou seja, Deus não se compraz ou não é conivente com a maldade. E nós vamos ver aqui, tu não toleras o pecado, por menor que seja. Ele não se compraz e não é conivente com a maldade. E Deus não mede em balança a maldade. Maldade é maldade, pronto. Pecado é pecado e pronto. Não tem uma balança. Esse aqui pecou um pouquinho menos, esse aqui pecou um pouquinho mais. Não tem balança, não tem essa coisa com Deus, ok? Por isso que a salvação não pode ser por obras, porque não vai ser uma obra que vai compensar aquela maldadezinha. Ou seja, eu fiz uma maldadezinha, então faço um negocinho de bom e aí compensa. Não tem isso. Então Deus não mede em balança a maldade, ou seja, isso demonstra a justiça plena de Deus. Pois bem, por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na tua presença. Tu odeias os que vivem torcendo e quebrando as tuas leis. Ou seja, mais uma vez aqui a justiça de Deus, mas não só a justiça de Deus, como a santidade de Deus. E aqui eu quero só usar um termo para expressar um pouco melhor essa questão da santidade de Deus relacionada à sua lei, que seria, eu vou usar um termo aqui, não é um termo técnico, mas seria a seriedade, só para a gente entender, de Deus com a sua lei. Ou o compromisso irrevogável, irrevogável não, né? Irrevogável de Deus com a sua lei. Ou seja, Deus tem um compromisso com a sua lei e ele vai cumprir a sua lei de qualquer forma. Ou seja, tu odeias os que vivem torcendo e quebrando as tuas leis. Daqui eu quero só abrir um parênteses para aquela questão do Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Veja bem, tu odeias os que vivem torcendo e quebrando as suas leis. Será mesmo que Deus ama o pecador? Nesse sentido que essa frase quer dizer? Na verdade, Deus está em guerra contra o pecador. Pois é. Deus apresenta Cristo, coloca Cristo na cruz do Calvário, mas enquanto o homem está no pecado, ele se constitui inimigo de Deus e Deus odeia essas pessoas. Pois é.
João 3,16 ele demonstra uma parte do Evangelho, mas ele demonstra apenas uma parte, ele não demonstra a completude do Evangelho. Fala ali que Deus amou o mundo, e de fato Deus amou e ama o mundo, porém, enquanto este mundo estiver debaixo do pecado, em rebelião contra Deus, é isso aqui que está acontecendo. Deus odeia, Deus está em ódio, em ira, em guerra contra aqueles que estão deliberadamente no pecado. Pois é, essa é uma verdade dura que muitos pregadores omitem, mas a gente não pode fugir do que as escrituras dizem, não podemos fugir disso, ok? Você vai ver nos próximos dias aqui várias e várias afirmações exatamente nesse mesmo sentido, ok? Tu destruirás, olha só, tu destruirás os mentirosos. Tudo isso aqui faz parte dessa seriedade que Deus tem com a sua lei. Sim, o Senhor, olha só, o Senhor sente nojo dos assassinos e enganadores. Aqui, nesse pedaço aqui, eu posso colocar a famosa ira de Deus contra o pecador, ok? Veja bem, Deus não condenará o pecado à morte eterna. Deus condenará o pecador à morte eterna. Ok? Então Deus está em ira contra o pecador. Depois, mais para frente, nós podemos ver textos no Novo Testamento, inclusive vários e vários e vários, falando que Deus está irado e que a ira dele será derramada sobre o pecador. Pois bem, vamos lá. Quanto a mim, ó Senhor, por causa do teu imenso amor, olha só, aqui, veja, o imenso amor de Deus está voltado a quem? A mim, no caso, a Davi, no caso, alguém que está debaixo da aliança, alguém que está realmente na aliança. No caso aqui, um filho de Deus, ou seja, esse texto também revela o amor de Deus para com seus filhos. Filhos. Ou melhor, para com aqueles que estão em aliança com Deus, com Ele. Ok? Poderei entrar no teu templo. Com muito respeito em meu coração, me ajoelharei para te adorar na tua casa. Deixa eu dar vamos colocar aqui as ações de Deus contra o pecador. E aqui no caso, as ações de Deus com o justo, ou com o que está em aliança com ele, ok? Então, com muito respeito em meu coração, me ajoelharei para adorar na sua casa. Davi pode adorar a Deus, ou seja, Deus recebe a adoração de seus filhos. Ó Senhor, ajuda-me a andar pelos teus justos caminhos. O Senhor, como se fosse, guia-me pelas veredas da justiça, por amor de teu nome. Guia o justo pelos caminhos retos da sua palavra. Olha só que maravilha. Tenho muitos inimigos que desejam me afastar de ti. A cada passo, mostra-me por onde devo ir, aonde devo pisar. Mais uma vez, Davi pedindo isso. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade. Em suas mentes só há lugar para a maldade. Quando falam, é possível sentir o mau cheiro do pecado e da morte. Fazem elogios mentirosos para conseguirem realizar seus planos. Aqui Davi, pedido de uma ação de Deus. Pedido da ação de Deus. Vou colocar assim, porque ele vai pedir na ação de Deus. Vamos colocar assim, que aí no final ele vai pedir também mais alguma coisa. Então ele fala sobre os seus inimigos, as características dos seus inimigos, e aí ele fala, ó Deus, condena
essa espécie de gente. Né? Deus, por fim, condenará estas pessoas. Como a gente colocou aqui, a ira de Deus contra o pecador. Mas vamos colocar aqui, haverá uma condenação final dada por Deus aos ímpios. Apanha os meus inimigos em suas próprias armadilhas. Expulsa todos eles da tua presença por causa de seus pecados, porque eles se revoltaram contra ti. Veja só, eu quero enfatizar, porque o restante aqui fala exatamente sobre essa condenação, mas eu quero enfatizar o seguinte: apanha os meus inimigos em suas próprias armadilhas. Deus pode reverter maldição, ou, deixa eu colocar aqui entre aspas, aparentes maldições, né? Maldição em bênção. Como assim? Aqui eu me lembro da história de José, né? Apanha os meus inimigos em suas próprias armadilhas. Aquilo que era uma armadilha para José, na verdade, por fim se torna em bênção para todos, né? Então uma aparente armadilha, um aparente mal que possa acontecer, que possa ser feito por um inimigo, por alguém que deseja o nosso mal, alguém por quem a gente deve orar, ok? Aquilo pode ser revertido, aquela pessoa pode até, ela vai sim receber justo juízo sobre aquilo caso não se arrependa, sem dúvida alguma, mas aquilo também pode ser transformado e com certeza será transformado em bênção, porque como diz Romanos, aqui nova aliança, ok? Todas as coisas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. Então, mesmo uma armadilha do inimigo nosso vai ser transformada em bênção, de alguma forma, porque Deus tem esse poder. Por outro lado, Senhor, primeiro ele fala sobre os inimigos e agora ele vai falar dos justos. Por outro lado, Senhor, dá eterna alegria a todos os que confiam em Ti. Deus é um Deus que dá alegria a seus filhos. E não só alegria, mas aqui ele está falando de eternidade. Deus dá eternidade a seus filhos. Coloquei em maiúsculo aqui porque faz muito sentido. Que eles sempre cantem de alegria, porque Tu mesmo lhes dá proteção e segurança. Ou seja, Deus é um Deus que protege e dá segurança. Você que se sente inseguro, você que pensa que Deus não está vendo, não está cuidando, Deus está. Às vezes, em um determinado momento pode parecer que não, em um determinado momento de aflição pode parecer que não, mas Deus está cuidando, está cobrindo você com graça. Porque Tu, Senhor, abençoas o homem que Te obedece. Tu cercas. Vamos colocar aqui logo, né? Deus abençoa aqueles que são justos, ou que lhe obedece, né? Que obedece a sua lei. Tu cercas o homem justo com o escudo da tua bondade. A bondade de Deus é escudo, né? Proteção para os seus filhos. Não há nada melhor do que viver na bondade de Deus, do que ter a bondade de Deus como nosso escudo, saber que a mão de Deus está favorável à nossa vida, porque somos justos, somos filhos de Deus. Olha quanta coisa aprendemos aqui sobre Deus, 17 coisas diferentes a respeito do próprio Deus. Quantos minutos? 20 minutos de vídeo e você acabou de aprender 17 coisas sobre Deus só de olhar o texto de forma simples. Eu citei. A minha pergunta é, eu citei alguma coisa de algum livro? Eu fui para mais algum texto e tal, e aquela coisa, e virei a Bíblia de cabeça para baixo aqui? Não. Sabe o que acontece? A Bíblia é simples. Você tem que começar a entender isso. E eu consigo... E o meu objetivo aqui é poder te ajudar a perceber isso todos os dias, 183 dias desse semestre. Se você gostou desse vídeo, compartilha com mais alguém que precisa aprender estas coisas sobre Deus. Compartilha com mais alguém que precisa aprender a estudar as Escrituras para que mais pessoas possam ser abençoadas através desse projeto. Que Deus te abençoe e até a próxima.